Ela caminhava sozinha no deserto, até perceber algo assustador atrás dela. O calor agarrava a pele como uma língua áspera, e cada grão de areia parecia sussurrar segredos antigos, enquanto o sol afundava em um céu que queimava. Aen apertou a alça do seu pequeno alforje contra o peito, sentiu a sede como um nó que não deixava respirar, e ouviu, primeiro como um rumor, depois como ritmo, o som de cascos que não pertenciam ao vento. Não era uma visão, era presença. Passos que quebravam a distância entre as pedras. Uma sombra que se movia entre as dunas. O corpo dela enrijeceu. O passado voltou em flashes cortados. Vozes que a haviam humilhado. Dedos apontando. Olhos que a mediam como se fosse menos do que era. A palavra que a havia ferido tantas vezes vinha e voltava, carregada por bocas que não aceitavam a virgindade da esperança. Estéril. O deserto, que para muitos era liberdade, para Aen era campo de provas onde cada passo podia acender lembranças. Ela parou. A respiração ficou curta. A areia já não era só chão. Era linguagem que escondia pisadas, caminhos que poderiam levá-la a casa ou a um novo perigo. Alçou a cabeça e viu a silhueta recortar-se. Um cavalo, um homem no selim, sombras longas se esticando com o declinar do dia. Tudo nela prontamente procurou a defesa. Olhar duro, postura fria. Mas o que vinha atrás dela não trazia fúria nos olhos. Havia cautela, talvez uma pergunta. E ainda assim, o simples fato de ser observado acendeu o mecanismo de sobrevivência. Ei! A voz veio atravessando o silêncio como uma corda lançada. Não era comando, era preocupação. Fica aí, não te mexe. O homem desmontou com a facilidade de quem passava horas a cavalo. Seus movimentos eram precisos, sem espetáculo. O rosto era rude do sol, sombras marcando as maçãs do rosto, olhos claros que estudaram Aen sem pesar. No rosto dele havia sulcos de alguém que sabia como cuidar de animais e homens, de terras e problemas. Ele estendeu um cantil. Aen hesitou por frações de segundo que pareceram horas. A coragem não é ausência de medo. É escolher continuar, apesar dele. Pegou a água. Bebeu até a garganta doer. A sede foi embora como quem puxa um espinho do pé. As mãos do homem trabalharam com pressa e delicadeza ao mesmo tempo. Limpou um corte na testa dela com água fresca que trazia em um pano, enrolou-lhe um pedaço de tecido para proteger do sol, ajeitou o alforje para que nada caísse. Houve um cuidado prático, sem grandes palavras, e isso foi estranho para Aen. Tão acostumada a serem as palavras as armas e as sentenças, o silêncio de auxílio era algo quase indecente de tão generoso. "Qual é o teu nome?" ele perguntou. Aen. A voz saiu seca. "E o seu?" Wyatt. Ele pronunciou o nome de forma simples, sem sinais de orgulho. Achei que devia ajudar. A tempestade ontem. Vi rastros frescos. Por que andas só nesta hora? Ela virou o rosto, evitando o olhar invasivo. O orgulho ainda latejava. Não era feita a pedir. Crescera ouvindo que as mulheres deviam cumprir papéis, e só então aguardando aprovação para respirar. Dizer que foi expulsa da segurança não era algo que se colocasse como canção. "Me perdi", disse ela, a resposta mais neutra que encontrou. "Achei que encontraria o caminho por entre as bordas do rio." Wyatt assentiu, mas os olhos dele não deixaram de examinar a roupa rasgada, as mãos ásperas, o jeito de segurar a caneca que mais parecia um gesto de defesa do que de descanso. Havia coisas que a terra fala sem voz. Ele as ouviu. Puxou a sela e, sem pedir permissão, ofereceu-lhe um assento ao lado. Não havia romantismo na sua oferta. Havia pragmatismo rural que se erguia a cada emergência. A viagem de volta ao rancho não foi longa, mas cada quilômetro parecia reclamar um pouco da força dela. O cavalo marchava com passos constantes, e Aen apoiou a testa contra o peito dele, sentindo o coração do animal marcar o compasso do mundo. Quando a luz do sol reduziu-se a uma faixa alaranjada no horizonte, e as primeiras estrelas surgiram como pontas de prata,
Wyatt falou pouco. Contava histórias como quem alinha cercas, necessárias, sem floreios. Perguntou de onde vinha, o que sabia fazer, o porquê do caminho ao rio. Aen respondeu o mínimo. Como quem coloca um remendo novo sobre roupa rasgada, ela não queria que ninguém segurasse seu peso por muito tempo. Ao alcançarem o rancho, Wyatt desceu e conduziu o cavalo às estribeiras, soltando as rédeas com um gesto de propriedade. A casa era simples, uma varanda de madeira com cadeiras que rangiam, um celeiro onde havia ferramentas e o cheiro de feno misturado ao perfume do metal. À luz fraca de uma lamparina, Aen pôde ver a ordem rude daquele lugar. Nada supérfluo, tudo pensado para uso. Ele a ajudou a descer com cuidado e a conduziu até um quarto pequeno, onde havia uma cama limpa, coberta com uma manta que cheirava a terra e lavanda. Fica aqui, disse ele. Vou te dar algo para comer, e amanhã cedo te levo ao rio. Se quiser. Havia um tom no "se quiser" que lhe devolveu poder. Não era imposição. Era oferta. Aen percebeu que fazia tempo que ninguém lhe oferecia escolhas. Sempre decidiram por ela. Aceitou a comida e o lugar para repousar. Não porque o orgulho tivesse baixado, mas porque sabia que precisava recuperar forças para reerguer outro tipo de defesa. A normalidade. Enquanto Wyatt colocava uma bacia de água morna e pão, ela deixou as mãos pairarem sobre a manta, sentindo o calor que vinha da fibra, como se uma promessa se alojasse ali. Sentia-se observada, mas não de forma predatória. Havia um tipo de curiosidade que a chegava, não que devorava. À noite, sob a lâmina amarelada da lamparina, conversaram mais. Nada íntimo demais, apenas o suficiente para traçar as linhas de cada um. Ele, homem de poucas palavras com mãos que curavam. Ela, mulher que carregava um silêncio imenso e uma história que não queria repetir. Quando a pergunta inevitável sobre família surgiu, Aen contou em pequenos pedaços, sobre Kuruk e Mika, que a acolheram quando era menina, sobre a aldeia à margem do rio, sobre as mãos que a criaram. Evitou dizer sobre Cheon a princípio. Aquilo ainda ardia dentro dela. Não era uma ferida aberta que se mostrava aos estranhos, mas uma sombra que se escondia nas dobras dos olhos. Wyatt, por sua vez, falou de terras, de cavalos, de noites de trabalho. Havia em suas palavras um modo de quem conhece o valor do silêncio e da ação. Não prometeu proteger. Mostrou que sabia como fazê-lo. No dia que se seguiu, Aen sentiu o rancho como um corpo que poderia ser dobrado em novas formas. Os primeiros cuidados foram simples. Um curativo feito com calma, um chá quente, o calor do fogão acendendo no peito. Ela ainda se surpreendia com a gentileza prática de Wyatt. Não muitas palavras, mas mãos que ajeitavam, olhos que avisavam quando os passos deviam ser lentos. Havia algo quase religioso na forma com que ele tratava a rotina. Cada gesto era prece em movimento. Ela acordou naquela manhã com o vento entrando pela janela, e um cansaço que não era apenas físico. Levantou-se, trocou o curativo e foi para a varanda. Lá, Wyatt já alimentava um potro que não parava quieto. Ao vê-la, escapou-lhe um sorriso raro, como se tivesse surpreendido a própria felicidade em um canto. Os dias passaram em pequenas sequências, ela ajudando a limpar a sala, arrumando a lenha, aprendendo que o trabalho tinha o poder de devolver a respiração. Em cada tarefa ele estava ao lado, não para controlar, mas para dividir o peso. Isso construiu algo que nenhuma palavra premeditada poderia. Confiança pela repetição. Nem tudo, porém, se curava por movimentos mecânicos. Numa tarde, quando o calor apertou e o trabalho pesado terminou cedo, Wyatt levou Aen até a beira do riacho não muito longe do rancho. Um desvio em que a água corria entre pedras polidas, trazendo reflexos como pedaços de céu. Ali, na margem, havia uma família sentada. Kuruk, um homem de rosto sereno e olhos que guardavam histórias intensas, ao lado de Mika, uma mulher que sorria com facilidade, e um bebê no colo, enrolado em pano fino,
que gemia de contentamento. Siku, ouviu Aen alguém dizer, e o nome do menino pairou no ar como uma pulseira de ouro. Ela observou em silêncio. O bebê não a conhecia. Talvez fosse a primeira visão de uma nova criança naquele canto do mundo. Mas Aen sentiu um espinho antigo apertar o peito. Não inveja, não exatamente. Era lembrança. Lembrava-se do tempo em que desejara um filho como se fosse um caminho de retorno, e de como esse caminho lhe fora negado, julgado por outros. Lembrava-se da voz de Cheon. Lembrava-se do escárnio que encolheu seu ventre de esperança. Ver Siku ali, rindo com as mãos gordas e livres, acendeu uma dor que ela tentava manter contida. No entanto, também despertou algo tênue, uma imagem de futuro que até então lhe fora proibido. Wyatt notou a mudança no rosto dela. Sentou-se quieto ao lado, as mãos no joelho. Lembro quando era menino e corria com meu irmão até aqui, disse ele. A água tinha o mesmo som. Coisas velhas parecem não querer ir embora. Ela não respondeu de imediato. Havia uma sensação de que dizer tudo poderia fazê-lo desaparecer. Em vez disso, contou a ele, do seu jeito, o que não podia carregar sozinha. As palavras de Cheon, a acusação que a chamava de vazia, a humilhação que se espalhou como fumaça pela aldeia. Não pediu reparação. Apenas colocou a memória no espaço para então poder respirar. Wyatt ouviu sem interromper, sem consolo grandioso. Às vezes, a melhor forma de reparar é empilhar minutos ao lado de quem sofre. Depois, com a mão larga, tocou a dela num gesto que não invadia, mas que dizia, não estás sozinha. Não mereces ter sido medida por mãos de ignorância, murmurou ele. E não deves pagar por ignorância alheia. Palavras simples. Elas, porém, alcançaram algo que nenhum conselho poderia. Devolveram o direito de Aen de ser ouvida. Havia uma justiça pequena ali. A pessoa diante dela não lhe impunha um destino. Apenas oferecia reconhecimento. Os dias no rancho foram costurando o que a terra e as pessoas podiam remendar. Havia momentos de riso inesperado. Wyatt, tropeçando ao tentar pegar um frango arisco, Aen soltando uma risada que vinha de onde a dor era mais antiga e surpreendia a si mesma. E havia também momentos de silêncio, em que os olhares falavam mais que as palavras. A proximidade cresceu em pequenos degraus, como se cada gesto fosse um tijolo para uma casa que ninguém ousara construir antes. Em suas mãos, Aen encontrou uma rotina que não exigia explicações sobre sua coragem, apenas permitia que ela fosse inteira. Na terceira manhã depois de sua chegada, Tom e Marta bateram à porta do rancho. Eram vizinhos que, durante anos, tinham visto a vida da região. Gente de comunidade, o tipo que faz uma rede onde todos se apoiam. Trouxeram pão e cogumelos secos, e ficaram o tempo suficiente para avaliar a nova presença. Olharam Aen com curiosidade e respeito. Tom, homem largo e de fala direta, fez uma pergunta que podia soar simples, mas que levava peso. Vai ficar? Aen sentiu o peso da pergunta como uma cratera. Ficar significava muitas coisas. Ficar significava admitir que havia um espaço para ela naquele mundo. Ficar significava abrir mão de andar sem que ninguém soubesse seu nome. Olhou para Wyatt. Havia nele uma oferta implícita. Um lugar. Não era um pedido. Era uma opção. Não sei, respondeu ela. Por enquanto, preciso recuperar forças. Era a verdade. Ele assentiu. Não pressionou. Depois que os vizinhos foram embora, a noite caiu com uma rapidez que só quem vive no deserto conhece. As estrelas vieram em multidões, e o ar frio cortou como se lembrasse aos corpos que eles ocupavam limites. Wyatt e Aen sentaram-se na escada da varanda, cada um com uma caneca de chá que fumegava. O rancho emitia ruídos domésticos, o estalo do fogão, o som de um cachorro ao longe, o ranger leve da madeira que se ajustava à noite. Sabe, disse Wyatt, quando encontrei teus rastros, pensei que fosse um viajante perdido. Não imaginei uma história. Há muitas histórias nas pegadas, murmurou ela.
Algumas só precisam de água. Outras exigem coragem para viver. Ele virou o rosto, observando o céu que brilhava com uma franqueza quase ingênua. Por um minuto a sombra do dia sumiu, e algo tênue e brando passou entre eles. Uma promessa sem palavras, a possibilidade de que as coisas pudessem ser menos cruéis do que o passado sugeria. Não era amor ainda. Não no sentido completo e pleno. Era reconhecimento. Era o começo de um terreno onde, aos poucos, sementes poderiam germinar. Havia cuidado, havia espaço, havia o tempo. E havia também o problema que ainda não se pronunciara. O homem que a havia humilhado naquele lugar. Enquanto Aen dormia naquela noite, o vento trouxe memórias e medos, mas também uma sensação inédita de abrigo. No quarto, sua mão tocou o pano que cobria a cama e permaneceu ali, como quem testa a realidade de sua recuperação. O rancho não era a casa que ela tivera quando criança, mas havia nela traços que falavam de possibilidade. Pela primeira vez desde muito tempo, o futuro não era somente uma câmara onde se aguardava o veredito dos outros. Na manhã seguinte, Wyatt a acordou cedo com pão fresco e leite morno. Havia um lado prático em seus modos que Aen já comeu com gosto. Logo que o sol acendeu, ele propôs mostrar-lhe o terreno, os cercados, ensinar-lhe como manejar o arco e a corda para os potes de água. Aen aprendeu depressa. As mãos que antes seguravam o alforge com nervo, agora seguravam ferramentas com precisão. O trabalho não curava tudo, mas dava direção. Essa direção era suficiente para que o coração deixasse de bater com medo constante. Num desses momentos de trabalho, quando ela ajeitava uma cerca, escutaram vozes ao longe. Inicialmente pareciam apenas o rumor de homens conversando, mas o tom cortante na fala trouxe um frio distinto. Wyatt parou, os músculos tensos. Aen olhou para ele com alerta. Ele caminhou alguns passos até a beira da propriedade e avistou figuras na trilha. 3 homens a cavalo, aproximando-se com velocidade e semblante fechado. O corpo de Aen reagiu de imediato, como se cada fibra soubesse reconhecer a antiga ameaça. A sensação de alguém atrás dela, que a tivera alertado na primeira noite, voltou em uma onda mais forte agora. Não era apenas memória. Havia perigo no ar. Wyatt pegou um chapéu e discrepou em direção à cerca, a mão no coldre não por agressividade, mas por prontidão para proteger o espaço que agora era dela tanto quanto dele. A chegada dos cavaleiros não foi anônima. Um deles, o que vinha à frente, montado com arrogância, tinha um olhar que Aen não precisava de muito para reconhecer. O coração dela pulou, não só por medo, mas por identificação. Era o tipo de olhar que julgava, que possuía. O rosto era duro, o queixo projetado como se desafiasse o mundo. Quando ele tirou o chapéu e o vento levou a poeira, Aen teve certeza de uma coisa que o deserto trouxera para o seu rosto. Aquele homem conhecia-a. Cheon. A palavra saiu de seus lábios como um aviso. Wyatt lançou-lhe um olhar rápido, calculou a situação e voltou a encarar os cavaleiros. Havia tensão, uma linha que podia estalar. A calma, quando veio da parte de Wyatt, teve o peso de um comando. Ele não cederia terreno. Aen percebeu no aperto dos ombros dele que algo mais profundo estava se movendo. Não por orgulho, mas por lealdade ao que construíra, mesmo que fosse ainda tão recente. Kyon desmontou com aquela lentidão de quem não teme ser notado. Seus homens espalharam-se, observadores e atentos. O diálogo entre eles foi curto, cortante. Cheon falou primeiro com voz que não escondia passado. Vejo que encontraste abrigo, Aen. Pensei que talvez tivesses percebido onde se encontrava teu lugar. Aen sentiu a provocação como se fosse uma brasa. Não iria retroceder. Olhou para Wyatt e viu nele um pilar que não se moveria por simples ordens. Havia no rancho testemunhas, Tom e Marta, que estavam à varanda observando a cena com cuidado, e até mesmo Kuruki e Mika, que, atraídos por rumores, caminhavam agora ao longe, como guardiões silenciosos. Aen tem escolha, disse Wyatt, com voz firme.
Se tens algo a dizer, diz ao vento. Não vais levá-la aonde ela não quer ir. A resposta de Cheon foi uma mistura de desprezo e surpresa, como se não esperasse que alguém ousasse contrariá-lo. O risco pairou. Cada pessoa na cena soube, naquele segundo, que a história de Aen não era apenas dela. Dizia respeito àquilo que a comunidade estava disposta a proteger. Aen sentiu pela primeira vez que o chão onde pisava não se resumia às palavras de outros. Ali havia gente que, por escolha própria, via nela algo além dos rótulos que lhe haviam imposto. Sua respiração, que antes acompanhara o receio, agora se estabilizou. Não porque estivesse livre de medo, mas porque, pela primeira vez, não estava só. O vento soprou e levantou poeira. Os cavalos relincharam baixo. Havia uma possibilidade de confronto ali, um ponto de ruptura. Mas também havia um detalhe que mudava tudo. A decisão não seria tomada pelos outros. Era dela. Aen ergueu o queixo e falou com clareza que atravessou a poeira. Não me levarás. Não por imposição de teus direitos, nem por chantagem de honra. Minha vida não é objeto de tua reivindicação. Suas palavras cortaram o ar e chegaram ao ouvido de todos como um sino claro. Cheon sorriu com ironia, mas havia tensão na expressão. Era como se o passado tivesse voltado para cobrar contas, mas encontrasse, para seu espanto, alguém que não aceitava pagar. O Wyatt não avançou, mas também não recuou. Sua determinação disse mais do que qualquer ameaça. Ao redor, as vozes começaram a se erguer. Tom e Marta não se calaram. O rancho era um lugar pequeno, e todo lugar pequeno tem testemunhas a que se apega. A presença de vizinhos e amigos transformava qualquer promessa de tomada numa cena mais complicada do que Cheon calculara. E foi nesse ponto, com o sol rente aos cavalos e as vozes entrelaçadas, que a noite foi se aproximando, trazendo consigo perguntas que ainda não tinham resposta. Aen percebeu que o deserto que caminhara sozinha tinha, agora, conferido-lhe uma nova margem. Não mais o chão de quem devia fugir, mas um terreno onde era possível escolher ficar. Mas a escolha tinha um custo. Enfrentamento, reconhecimento, a coragem de se afirmar diante de olhos que julgavam. Quando as sombras alargaram-se e as estrelas começaram a perfurar o céu, a movimentação ganhou um tom de expectativa. Havia possibilidades que iam desde a conversa até o conflito. Aen segurou a mão de Wyatt por um segundo, não por submissão, mas por agradecimento. Era uma mão que não pedia, oferecia. Naquele instante, enquanto a noite se adensava, algo se solidificou no rancho. O tecido de uma nova vida começava a ser tecido. Ainda havia fios soltos, retalhos do que fora, e um antigo homem com face dura que não aceitava mudanças. Mas havia também vizinhos, histórias, manhãs e sorrisos por descobrir. E havia na cabeça de Aen uma pergunta não formulada em voz alta, que ardia como um fogo pequeno. E se fosse possível recomeçar? O vento trouxe o ruído dos cavalos se afastando por um momento. Depois houve uma pausa que parecia um fôlego retido. Esse intervalo foi um convite, para conversar, para decidir, para tomar um rumo. Foi ali, entre o respiro e a palavra, que a primeira parte da história se assentou. Uma mulher que caminhara sozinha no deserto encontrara algo assustador atrás dela. E ao encarar essa presença, encontrara também a possibilidade de abrigo. A escolha que se aproximava não seria simples e nem todas as feridas já teriam cicatrizado, mas havia sinais de que, mesmo sob o peso do passado, era possível construir algo que não fosse apenas sobrevivência, algo que pudesse ser vida. Se essa história te prendeu desde o começo, deixa o teu like e inscreve-se para acompanhar como Aen fará sua escolha e como as pessoas ao redor reagirão ao que está por vir. O silêncio que caiu depois do recuo dos cavalos parecia mais pesado do que o pó que o vento soprara, como se o rancho inteiro respirasse junto, prendendo o fôlego até entender o que acontecera. Aen manteve a mão na de Wyatt por um instante mais longo do que antes, sentindo nos nós dos dedos a firmeza que, naquela tarde,
Não era comando nem posse, mas promessa de presença. Quando Sheon e seus homens desapareceram no limite poeirento da trilha, não foi apenas a sombra deles que se afastou. Levaram consigo velhas certezas de Aen, a ideia de que ela era sempre coisa ambígua, dívida a ser cobrada, lugar a ser reclamado. Restou, no entanto, algo novo, o olhar coletivo que havia inteira. Kuruk e Mika chegaram caminhando devagar, como quem não quer transpor a fragilidade do momento com pressa. Tom trouxe a cadeira do lado de fora para secar o assento ao sol, e Marta preparou chá forte que subiu em vapor como se quisesse secar mais do que roupas molhadas. Fizemos o que devia ser feito, disse Kuruk, com a voz de quem pesa palavras como quem mede cordas. Aqui, ninguém toma ninguém pela força se ela não quiser. Aen ouviu e deixou que a frase pousasse como um mapa sobre o peito. Era simples, era definitivo. Sentiu, sem saber explicar, que parte do frio antigo cedia para um calor que vinha de lados por onde não passara antes. Não a ternura invasiva dos que querem consertar, mas a hospitalidade de quem reconhece. Os dias seguintes tiveram a cadência de quem remenda coisas. Conversas práticas, pedidos de conselhos, preparação de alimentos para juntar à mesa. Chegou o tempo de decidir o que fazer com as insinuações velhas e com as pontas da humilhação. Aen decidiu. Ficaria. Não foi um ato de bravura dramática, mas uma escolha medida, como quem planta uma muda sabendo que terá de regar. Sua permanência não precisou de proclamações. Ela foi confirmada em gestos, um canto para o bebê Siku trazido por Mika, a cadeira de Tom que já não parecia estranha, o lugar na cerca onde ela agora ajeitava a madeira com mãos seguras. Wyatt, por sua vez, abriu o rancho sem excessos. Não vendeu promessas, mostrou acolhida. E quando a noite caía e o vento varria desenhos na areia, as conversas entre os dois foram ganhando contornos menos defensivos. Havia silêncio confortável, havia partilha de pão, havia perguntas não forçadas sobre quem eram, antes das dores que viveram. Em pequenos atos, ajeitar um cobertor, ensinar a segurar uma corda, rir de si mesmo ao derrubar um balde. Ele foi desenhando uma nova geografia para Aen. Ela aprendeu que confiança pode ser gesto repetido. E isso, mais que palavras, lhe devolveu o direito de imaginar um futuro. Os preparativos para o casamento foram simples, quase rituais de comunidade. Uma bandeira velha que Tom achou no celeiro para decorar, pão suficiente para que não faltasse a ninguém, e um vestido feito com um tecido claro que Mika trouxe. Não havia cerimônia pomposa, nem juramentos que fossem além daquilo que a terra mesma presenciaria. A promessa deles foi feita com as mãos limpas do trabalho e com a presença de quem escolhera testemunhar. Na manhã em que trocaram votos, o céu estava azul com a leveza de quem observa sem comentar. Kuruk falou primeiro, com poucas palavras, lembrando que casamento é reunião de caminhos e que todo caminho tem responsabilidade. Marta sorriu e disse que ali havia festa suficiente para espantar qualquer sombra. Wyatt e Aen trocaram olhares que foram mais eloquentes do que muitos pronunciamentos. Ele ergueu a mão, ela pousou a sua sobre ela. Era consentimento. Era sim sem som. A vila, o rancho, a margem do rio, tudo se tornou palco daquilo que vinha depois do medo, acolhida e pertença. E por um tempo, as manhãs foram apenas trabalho e risos, e o ruído bom da vida comum. Aen aprendeu a montar bem o sela do potro que Wyatt tinha. Pegou jeito para laçar pequenas coisas. Descobriu que o canto de uma galinha pode fazer cócegas na alma mais do que lembranças ruins. Siku, o bebê que vira no rio, tornou-se um pequeno vizinho que aparecia nas manhãs com as mãos sujas de barro, e sua presença foi remédio e provocação. Lembrava o desejo antigo de Aen, e ao mesmo tempo acendia uma esperança que ela sentia ainda com reservas. Os primeiros meses de casamento foram de aconchego e de construção. Aen sentiu, em certos amanheceres, que o corpo dela começava a confiar de novo. Não era confiança cega. Era aquela que vem com a regularidade, a repetição segura de gestos, o mesmo sorriso ao voltar do trabalho,
a mesma jarra de água ao lado da cama. Havia conversas longas à beira do fogo, quando as chamas pareciam ouvir e guardar segredos que o vento esquecia. Wyatt falava pouco de seu passado, e quando falava, contava coisas pequenas. O primeiro cavalo que perdeu, a vez em que recortou a própria tábua mais torta e riu por semanas. Aen respondia com memórias do rio, com lembranças da casa de Kuruk e Mika, e de vez em quando deixava escapar o que sentira pela acusação de Cheon. Não buscava reviver a dor, buscava nomeá-la para que não ficasse invisível. Com o passar do tempo, a espera também começou a ficar presente. Não era uma espera desesperada, não ainda, mas havia dias em que Aen acordava com um pressentimento tênue, um peso suave no ventre que podia ser qualquer coisa: fome, cansaço, ou talvez o prenúncio de um milagre pequeno. Ela hesitou em falar. O passado ensinara-lhe a não depositar esperanças em palavras. Wyatt percebeu, não porque a leitura fosse fácil, mas porque aprendia a ler mais do que as falas. Lia os gestos, as mãos, os olhos, a maneira como ela procurava o rio com frequência. Foi Kuruk quem, numa tarde em que a chuva chegou macia ao fim da tarde, sugeriu que procurassem o médico da vila para uma conversa. Dr. Harrison era homem de rosto calmo que havia vindo de longe e se instalado por ali anos antes. Tratava feridas, ouvia febres e, mais do que isso, costumava falar com quem precisava. Aen relutou. Havia algo íntimo demais em deslocar o corpo para exame, em colocar a esperança sob olhos alheios. Mas Wyatt segurou sua mão e disse simplesmente: "Se queres, eu vou contigo." A consulta foi feita sem alarde. Dr. Harrison prestou atenção às palavras, às hesitações. Não havia lá promessas redondas, apenas observação e cuidado. Olhos experientes, um toque respeitoso e a pergunta tênue: "Sentiste algo diferente?" Aen contou sobre as manhãs em que o corpo parecia mais pesado e sobre a paz que às vezes a invadia ao pensar no futuro. O médico ouviu, fez exames simples, conforme a prática do lugar, e disse com cuidado que parecia um copo de água trazendo calma: "Parece que há possibilidade. Vamos repetir num mês." A notícia trouxe alegria contida, como quem acende uma vela em sala. Havia luz, mas também prudência. Aen sorriu e voltou para o rancho com as mãos um pouco trêmulas, segurando o silêncio que agora parecia promissor. A espera dessa vez vinha acompanhada de vigilância. Evitar trabalhos que eram exagero, comer melhor, dormir quando o corpo pedia. Wyatt fazia ceroulas com as mãos calejadas, ajeitava trocas de animal com os vizinhos para que o fardo não recaísse todo sobre ela. Havia um cuidado que não enunciava promessa, apenas presença. Os meses passaram assim, marcados por pequenos rituais: café da manhã mais cedo, conversas baixas, toques nas quinas do lençol como se fossem votos repetidos. Aen, que antes escondia a vontade de ter um filho como quem não queria que ela fosse o único argumento de sua dignidade, começou a deixar que o desejo se mostrasse. Não como exigência, mas como sonho. Em noites em que o vento trazia o cheiro do riacho, ela contou a Wyatt como imaginara mãos pequenas agarrando seus dedos. E ele, com o costume de quem conserta coisas, prometeu construir um berço. O segundo encontro com Dr. Harrison confirmou o que todos temiam ser excesso de esperança. A vida brotava. O médico ergueu um rosto em que o deber profissional e a ternura humana se entrecruzavam, e falou com a precisão de quem sabe que a palavra vida é mais do que técnica. "Há um batimento", disse ele. A palavra ecoou dentro do peito de Aen como se alguém tivesse soprado fogo em carvão molhado. Lágrimas vieram sem alarde. Não eram só dela. Wyatt apertou a mão com força, e atrás deles, Tom e Marta, Kuruk e Mika, choraram como se a alegria fosse coletiva. Mas mesmo a alegria cuidada vinha com sombras. O passado não desaparecia por decreto. Em noites em que o ventre lhe dava sinais mais firmes, Aen acordava com medos que vinham das vozes antigas. E se a gravidez terminasse de forma cruel? E se o julgamento retornasse como se fosse lei?
Wyatt percebeu o temor e, sem palavras grandiosas, passou a vigiar mais. Sentava na soleira da porta até tarde. Trazia água morna quando as dores vinham. Cantava, às vezes, uma canção boba sobre um cavalo que queria ser peixe. Era poesia prática, pequena, que aquecia. Quando os meses se transformaram em uma barriga evidente, a criança deixou de ser hipótese para ser presença na casa. Começaram a preparar o quarto, uma pequena área no porão convertida em aconchego. Um cobertor que Mika trouxe. Um velho banco que Tom lixou e pintou. Um móbile feito com conchas do rio. Esperança. Anne pensou nesse nome várias vezes antes de dizer em voz alta. Era simples. Era tamanha em sua carga que precisava de um adjetivo humano. Quando falou a palavra para Wyatt, ele sorriu e disse: "Se quiseres, então será a esperança." A história da gravidez se espalhou, não como rumor pegajoso, mas como festa compartilhada. Pessoas vieram com roupas, com conselhos, com histórias de família. E com isso, o rancho se encheu de um cuidado comunitário que não era invasivo, mas sólido. Alguém trazia sopa, outro ajeitava o celeiro, alguém vigiava o fogo quando a mãe precisava repousar. Anne, que conhecera o peso da humilhação, sentia agora o alívio de ver a sua vida tecida por mãos que não queriam posse, apenas bem-estar. E então, veio o dia em que o trabalho de parto começou. Como vem uma tempestade que se anunciou por mudanças pequenas. Uma dor que abriga outras. Respirações que aprendem à medida do corpo. Doutor Harrison chegou com o seu estojo, acompanhado por uma mulher idosa que todos chamavam de Nani, sábia das parturientes, alguém que olhava com respeito e falava com firmeza. Nani teve a palavra certa. Presença, posições, toques que não exigiam fala. O rancho inteiro se transformou em um eixo que girava em torno de Anne. O trabalho foi longo, mas não extraordinário no sentido de tragédia. Foi extraordinário porque convocou coisas antigas e novas. Anne, entre as contrações, lembrava-se do deserto e do momento em que sentira algo assustador atrás dela. Agora, esse medo se dissolvia em nova substância. A força que pertence ao corpo que dá vida. Wyatt não a deixou só um instante. Sua mão segurava a dela com uma força que não esmagava. Suas palavras eram chama pequena. Tu és forte. E quando ela pensava em Cheon, naquele corte de lembrança que vinha rápido, a voz firme de Kuruk e a presença dos vizinhos lhe devolviam um chão mais vasto. No momento final, quando o choro cortou o ar, foi como se o riacho que passava perto do rancho tivesse cantado junto. O choro da criança foi primeiro chamado, e depois veio o alívio que se esticou em todos os corpos como quem solta um frio. A criança veio ao mundo com pele úmida e olhos já curiosos que buscavam. Dr. Harrison limpou. Nani falou palavras antigas de bênção que não eram rituais de imposição, mas desejos de saúde. Wyatt encostou a testa na de Anne, e ali, num calor de respiração compartilhada, ela ouviu o som de si mesma que voltava. É uma menina, murmurou alguém, e o nome que pairava como promessa veio natural. Esperança. Anne sussurrou-o, e o nome ficou colado ao som do choro, como se tivesse nascido junto com a criança. Os primeiros dias foram de observação e de um cansaço que não era apenas físico. Era cansaço bom de quem passou por prova e voltou. Anne aprendeu a segurar a filha com um jeito novo, como se as mãos tivessem se reencontrado com um destino. Wyatt parecia deixar que cada cuidado fosse responsabilidade partilhada. Alimentava, embala, arrumava, fazia tudo como se cada gesto fosse prova de amor. Kuruk trouxe uma manta bordada por Mika. Tom colocou um painel de madeira pintado por ele mesmo para a parede do quarto, e a vila apareceu em murmúrios de alegria e colaborações. Cheon não apareceu no dia do nascimento. Havia sumido dos arredores como se a humilhação deixasse marcas que o afastassem. Alguns dias depois, contaram que seguira para cidades mais distantes, talvez para recompor o orgulho quebrado. Não houve revanche. Não houve cena final.
A vida seguiu seu curso com a lentidão e a insistência que só a rotina garante. Com o tempo, o bebê cresceu de forma que espantou qualquer pressa. Ergueu a cabeça, sorriu para Wyatt na varanda, enrolou as mãos no cobertor que Micah fez. Esperança, nome que soava como promessa, ganhou corpo. Aen observava a filha e reconhecia nela algo que ia além da realização de um desejo. Era a confirmação de que dignidade e valor não se medem por capacidades atribuídas, mas pela presença e pelo amor que se oferece. Ela sentia frequentemente o arrepio de um orgulho contido. Por ter permanecido, por ter escolhido, por ter permitido que a comunidade viesse ser parte da sua história. Houve festas simples, um banho de bênçãos no rio, meninos da vila aplaudindo, mulheres trazendo ervas e pães. Siku, jamais crescido, acompanhava a menina com olhos brilhantes, como se fosse irmão protetor. Aen e Wyatt se olhavam nesses momentos com ternura que não precisava ser traduzida. O rancho, que antes era abrigo de acaso, virou lar. O pôr do sol fez uma última cena para a história. Aen, sentada na escada da varanda, com Esperança no colo, Wyatt ao lado, o rio cintilando e a comunidade reunida em um compasso de risos e histórias. Que poderia Cheon fazer contra aquilo? Nada. Porque o que havia ali não era posse, e sim escolha e cuidado. A vida que brotara demonstrou que o juízo dos outros, por duro que fosse, não era sentença definitiva. Havia redenção nas mãos de quem escolheu reparar. Aen cresceu junto com sua filha. Nos dias em que a menina chorava, ela lembrava-se de ter caminhado sozinha no deserto. Mas havia, agora, um nó que se desatava. O medo seguira, mas aliados se juntaram, e a solidão transformou-se em uma rede que segurava. Ela aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de viver apesar dele. E Wyatt aprendeu que amar é acolher sem conquistar, é oferecer chão sem exigir pagamento. Anos depois, quando a menina corria pela margem do rio, e o som das risadas se misturava ao canto das águas, Aen sentava-se e observava. Às vezes fazia carinho nas mãos que haviam se gasto no trabalho do rancho e pensava no trecho final do caminho que a trouxera até ali. Sentir algo atrás no deserto, obedecer ao impulso de olhar, aceitar a água oferecida por um estranho que virou marido, enfrentar um passado que voltou a cavalo e ver a comunidade erguendo-se como proteção. A vida, para ela, adquiriu o sentido de construção lenta e certa, de pequenos reparos diários. No final, enquanto o sol despedia-se e tingia o céu de tons quentes, Aen olhou para a filha que agora dormia no colo e sussurrou um nome como quem confirma: Esperança. Wyatt, encostado no corrimão da varanda, colocou uma mão sobre a dela. É tudo o que precisamos, murmurou. As luzes do rancho acenderam-se, e as vozes baixas da vizinhança seguiram, contando coisas pequenas que lembravam a grandeza escondida nas rotinas. O deserto, que tantas vezes parecera lugar de testes e de memórias cruéis, agora era cenário de uma casa em que se ouviam risos e passos. Aen sabia, ao olhar as estrelas, que aquela casa não apagaria as marcas do passado, mas que elas haviam, enfim, sido transformadas em história rara, a de quem preferiu ficar, escolher e amar. Qual momento desta história mais tocou você? O resgate no deserto, a escolha de Aen, ou o nascimento de Esperança? Conte nos comentários e compartilhe com alguém que precise ouvir uma história sobre coragem, escolha e recomeço.